Olá, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. Gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria de ler para vocês livro de Josué, capítulo 1, parte do versículo 5, mas a proposta mesmo está no versículo 9. Versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Somente esta parte. E versículo 9 diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta fala, ela necessariamente é uma fala que o próprio Deus trouxe para Josué, quando então Josué ele está assumindo a condução da nação de Israel, ou quando de fato ele está sucedendo Moisés, porque Moisés sobe para o monte, ele não pode entrar na terra prometida. O sucessor de Moisés, Josué. E Josué ele tem aqui uma pauta interessante, porque o tempo todo, desde quando as 70 juízes foram levantados, a conselho de Jetro mesmo, para ajudar a conduzir a nação, e estes homens começaram, bem traduzido, a falar em línguas ali, porque então o Espírito Santo desceu e visitou aquele povo. Josué ele tenta impedir aquele povo de poder ter uma experiência com Deus do ponto de vista profético, ministerial, vamos dizer assim. E nesse contexto, ele chega até Moisés e propõe: olha, tentaram profetizar e eu impedi. E Moisés, olhando para ele, na realidade como sendo seu discipulador, não é? Repreende ele também: olha, não faça mais isso, porque oxalá todos em Israel fossem profetas, não é? Mas o contexto aqui é para este homem, mas eu quero trazer mesmo esta palavra, ser forte e corajoso, não somente para este homem em particular, não é? Que foi Josué, o sucessor de Moisés, mas para o povo de Deus em todo o tempo. Porque quando a gente para analisar bem este conceito do povo de Deus, ser forte e corajoso mesmo, trazendo este versículo para a igreja, para cada um de nós, para cada crente de per si mesmo, o que a gente compreende é que a igreja ela subsiste por 21 séculos na face da terra. Será por quê? Se a gente pega mesmo a Bíblia, a gente vai perceber que o povo de Israel conseguiu chegar à Terra Prometida depois de uma peregrinação por 40 anos, e isto em pleno deserto. E a pergunta, por quê? Porque alguns de nós estamos firmes, mesmo em detrimento a muitas dificuldades, muitos sofrimentos, muitos levantes, muitas questões, não é? Por que nós estamos firmes? A questão é que a resposta ela sempre será a mesma, porque o povo de Deus é um povo que independe das circunstâncias. E a gente vai perceber isso ao longo da história mesmo, tanto da nação de Israel, que desde a sua criação até quando se falando com a igreja, mas enquanto cristão mesmo, quanto a igreja foi perseguida. A igreja foi perseguida pelo Império Romano, depois a igreja ela foi perseguida aí, por impérios, o turco otomano, a igreja foi perseguida aí pelos sírios mesmo. A igreja posteriormente foi perseguida de muitas formas, de muitas maneiras, por imperadores, e pessoas foram mortas. E assim, parece que quanto mais pessoas morriam, muito mais a igreja prevalecia, e muito mais a igreja se colocava de pé, e muito mais a igreja crescia, e muito mais a igreja lograva êxito nesse contexto
de cumprir sim o seu chamado. E o chamado da igreja mesmo é um chamado para manifestar o reino de Deus. E do ponto de vista do Evangelho, o próprio Jesus ele está falando, e ele não está falando aqui para pastores nem para missionários, ele está falando para aqueles que foram redimidos, então ele está falando para todos. Portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, não é? Então, quando a gente para analisar por que este povo de Deus consegue prevalecer, porque este povo de Deus sempre tem um objetivo bem específico e milita em cima desse objetivo e consegue galgar êxito. E a resposta está justamente nisso, porque nós não dependemos de circunstâncias e as adversidades, ela não demove a nossa fé. Eu diria que quanto mais adversidade, mais leva o crente para os pés do Senhor. Quanto mais adversidade, mais faz com que o cristão tenha consciência do seu chamado. Quanto mais adversidade, mais traz a capacidade do cristão compreender que não só morrer por ele, mas viver por ele. Mas e se for martirizado, ir para o martírio mesmo? O termo martírio, bem traduzido, significa proclamação. A gente vai, porque então o próprio martírio faz com que estejamos proclamando muito mais ainda a palavra de Deus, proclamando muito mais ainda o reino de Deus. E neste contexto, este é um povo forte, é um povo que quanto mais a luta fica difícil, quanto mais as circunstâncias parecem comprimir, muito mais este povo está diante do Senhor e muito mais este povo tem capacidade de adorar e de depender única e exclusivamente do Senhor e se perguntar, bom, este termo ou isto que faz a igreja de fato, o povo de Deus de fato, tanto o velho Israel quanto a igreja como a nova aliança, o que faz este povo chegar a esta conquista, a esta vitória, a crescer, quanto mais perseguição, mais crescimento, é resiliência. O termo resiliência é um termo relativamente novo, é um termo que surge aí nos anos 50 para 60 e é um termo usado na física, não na terapia motivacional, não na psicologia, não na psicoterapia, não nas palestras, não é? Motivacionais, mas usado na física mesmo, quando então começava a perceber que o aço, à medida que era aquecido, ele se dilatava, e enquanto se pensava que por este dilatar do aço mesmo, ele ia continuar dilatado, quando a situação voltava ao normal, quando o calor deixava de oprimir ou de aquecer aquele aço, ele voltava à sua condição normal. E isto então nós podemos pegar neste contexto que, se usar o termo resiliência, é um termo que se usa dentro da física, mas que talvez, para melhor explicar a fé cristã hoje, poderia propor resiliência, mas enquanto resiliência ela é alguma coisa, alguma característica que se é criado no mundo da física mesmo para a dilatação do aço e o retorno do aço para sua condição natural, para o segmento aí empresarial, para então palestra motivacionais, né? Eu uso muito este termo da resiliência. Eu diria que de alguma forma a gente pode usar este termo em alguma medida, mas não na sua totalidade, porque a resiliência ela é uma capacidade única e exclusivamente dentro deste mundo aí das palestras motivacionais do homem. E aqui a capacidade da igreja continuar sendo a mesma, mesmo em cima de aflições, de lutas, de perseguições, de opressões, não é? No calor da batalha, nas agruras da vida, o cristão ele está sempre ali nesta mesma proposta de perceber que está sendo atribulado, mas a menor possibilidade de cessar a perseguição, a luta, a tribulação, a angústia. Este cristão ele volta com mais força ainda.
Então ele se dilata, ele se condiciona à luta, ao sofrimento e ao calor, ou à peleja, ou a nova possibilidade de se perceber, principalmente agora em se falando de pandemia, o novo, né, normal, mas quando termina tudo isso, ele está na mesma condição de outrora. E assim a gente vai pegar esta consciência do cristão, não somente dentro da capacidade humana, por isso não é resiliência necessariamente como um todo, mas pode trabalhar esse conceito também do homem que vai saber que poderá sofrer, mas em si sofrendo, ele vai sofrer aqui trazendo em si sempre a capacidade da ação do Espírito Santo para o seu coração e para a sua vida, e com isso ele vai ter esta possibilidade de estar, sim, passando por circunstâncias adversas, mas, sobretudo, trazendo sempre a proposta de ser sempre original, sempre voltando ao estado original, sempre sendo isto que a Bíblia propõe que somos, cristãos, redimidos, salvos, não é? Que tem esta capacidade de olhar para Deus, de onde vem o socorro, e saber que a tribulação ela pode vir, mas ela vai passar, a perseguição ela pode vir, mas ela vai passar, as lutas poderão vir, mas elas irão passar, porque, sobretudo, nós olhamos para o alto. E a Bíblia diz para olharmos, sim, para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, e este termo ser forte e corajoso é uma palavrinha que, bem traduzida mesmo do hebraico para a nossa língua, significa ser firme, prevaleça, seja resoluto, seja persistente, fique seguro, cresça forte. E aí talvez um dos motivos de a igreja ser este fenômeno, não é? De cada vez mais, quanto mais oprimida, mais perseguida, mais angustiada, mais atribulada, mais cresce. E sempre cresce forte. E quando estou falando de igreja, não estou falando, como falei nestes dias passados, daqueles que estão aderindo ao cristianismo. Estou falando de igreja, assim, corpo de Cristo, aqueles que foram redimidos, aqueles que foram santificados, aqueles que foram justificados, aqueles que foram regenerados e aqueles que compreendem, sim, sou membro do corpo de Cristo, logo a minha função é ser exercitado continuamente, porque o corpo ele não pode atrofiar, os membros do corpo não podem atrofiar. Com isso eu quero te chamar para esta consciência, ser forte, ser corajoso, né? Fique seguro, cresça forte. Se falar, olha, é resiliência, fala para o povo de fora dentro da dimensão humana, sim, é resiliência, mas fala para o povo de fora e para o povo de Deus também, dentro desta condição humana, surge a ação e o poder do Espírito Santo, aí já sai da resiliência e é o cristão olhando para o alto, de onde vem o socorro, e sabendo que esse Deus sempre há de abençoar e sempre há de prosperar. Com isto eu quero deixar esta fala para vocês, como sendo uma fala mesmo para o consolo, para o alento. As lutas vêm, mas passam, as tribulações vêm, mas passam, e a nossa consciência sempre será esta, a de crescer forte, ficar seguro, porque o Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas. Ele permite a gente passar por circunstâncias para podermos então tirarmos disto um aprendizado que nos possa fazer mais fortes e mais seguros ainda. Quero deixar esta fala para vocês e quero despedir como sempre. Fiquem na paz, beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês, amados.